Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo, vamos iniciar a codificação do aplicativo de reconhecimento de dígitos numéricos manuscritos. Vamos nessa! Bom, pessoal, esse aplicativo ele é um aplicativo que tem uma interface gráfica de usuário. A gente vai utilizar uma biblioteca para isso, que é uma biblioteca multiplataforma, conhecida como SDL. SDL é Simple Data Direct Media Library, né? Biblioteca simples de mídia, de Direct Media. Tá? Bom, essa biblioteca ela abstrai a comunicação do sistema operacional com os recursos gráficos, né? Então, ela abstrai tanto a comunicação com o hardware de vídeo, como também abstrai algumas primitivas para a gente, por exemplo, construção de janelas, construção de desenho de círculos, linhas, retângulos e etc. Tá? Ela também gerencia eventos, então cada janela que você trabalha, você pode capturar eventos do mouse, eventos do teclado e etc. Tá? E com isso vai facilitar aí a nossa programação. A pergunta que fica é o seguinte: o uso dessa biblioteca, ela fere os princípios desse canal? Não. Por quê? Porque lembre que a gente está trabalhando com o tema construindo uma rede neural do zero. A gente não está trabalhando com algo do tipo criando uma interface gráfica do zero, tá? Então, essa biblioteca, ela abstrai a parte gráfica que não faz parte do nosso tema, por isso não fere aqui as regras desse canal, certo? Então, a primeira coisa para a gente instalar o SDL no Linux, tá? A gente vai usar o seguinte comando aqui. A gente vai usar aqui, deixa eu pegar aqui a documentação, apt-get install libsdl2-dev. Então, o que, que a gente vai fazer aqui, né? Vamos lá com o superusuário, apt-get install. Eu não vou fazer isso aqui, tá, gente? Porque eu já está instalado na minha máquina. Só vou mostrar para vocês como é que faz, tá? libsdl dev. Deixa eu ver se é isso mesmo. libsdl2-dev. libsdl2-dev, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer para instalar uma parte da nossa biblioteca. Outra coisa que a gente vai precisar instalar é o uso de fontes, tá? Então na biblioteca padrão do SDL você não tem como trabalhar com fontes, com textos, tá? Mas existe uma biblioteca para você fazer isso dentro do SDL. E essa biblioteca é a libsdl2-ttf-dev, que é se trabalhar com fontes TrueType, tá? Então a gente também vai precisar instalar isso aqui, tá? É a lib, vamos precisar também instalar a lib sdl ttl -dev, se eu não me engano. libsdl2 ttf libsdl2 ttl dev. Isso mesmo? Só checando aqui. libsdl2-ttf-dev. Pronto. Com essas duas bibliotecas, a gente já tem aqui o suficiente para a gente trabalhar, para a gente construir a nossa aplicação gráfica, certo? Bom, quando a gente instala essas duas bibliotecas, ele joga se eu não me engano, dois arquivos, ou é um arquivo de fonte. Arquivo de fonte é para você trabalhar com uma fonte específica dentro do seu sistema, tá? E onde é que eu copio essa fonte?
eu copio essa fonte do diretório. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa fonte ela vai ser copiada do diretório usr share fonts TrueType. Vamos lá, usr share fonts TrueType. Então você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai botar um copiar de deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui, confirmar se é esse diretório mesmo, né? ls barra usr mais share fontes TrueType. E aqui tem as fontes, se eu não me engano. TrueType. Olha lá, tem a Dejavu, e se eu não me engano, Lato e Ubuntu, né? Então vamos pegar Ubuntu, não sei se é alguma coisa do Ubuntu ou se é a fonte Ubuntu mesmo, não tenho noção. Mas vamos lá, eu estou trabalhando com essa Dejavu. Então vamos lá dentro da Dejavu, do diretório Dejavu, você tem um arquivo, e esse arquivo ele é de extensão TTF. Só por curiosidade aqui, deixa eu ver aqui se o Ubuntu ele também é fonte ou não, tá? Ah, tem fontes lá. Tem várias fontes TTF lá, tá? A gente pode trabalhar com qualquer uma dessas aqui. A Lato também. Tem várias também. Vamos trabalhar aqui com a Dejavu. Né? Dejavu. Ok. E a gente vai trabalhar com essa Dejavu sans.ttf, tá? Então vamos copiar para aqui para dentro. cp usr share TrueType barra Dejavu barra Dejavu sans.ttf Dejavu sans.ttf. Opa! Dejavu sans. Alguma coisa errada que a gente digitou aqui. Vamos lá. usr share. Faltou fontes. Ok. Então copiamos a fonte para cá. Certo. Vamos ver o que, é que a gente vai precisar colocar lá no nosso makefile, tá? Makefile. Olha lá. No nosso makefile, né? Além de ter o compilador e o target, eu não vou chamar isso aqui de SDL teste, tá? Vou chamar isso aqui de como é que vai ser o nome do nosso aplicativo? Vai ser reconhecimento de dígitos manuscritos MDR. Manuscript, acho que é assim que se fala em inglês, não sei. Digit Recognize, né? Vamos chamar de MDR, ok. Bom, a gente vai precisar desses parâmetros aqui na hora que a gente for linkar, ok? Linkar o nosso arquivo executável, tá? Aqui são os arquivos, não é mais SDL teste, vai ser o mdr.c. Vamos precisar do próprio MDR, que vai ser o arquivo principal do nosso projeto. E como a gente vai usar a nossa rede neural para treinar, a gente vai precisar aqui, ó, desses arquivos fontes aqui da nossa rede neural, tá? O resto é como manda o figurino, né? Ok? Então esse é o nosso makefile. Basicamente o que a gente incluiu foi
essa libs aqui, o resto praticamente segue o mesmo padrão, tá? Beleza. Então agora a gente já está apto para construir o nosso mdr.c, tá? Então vamos fazer isso, né? mdr.c. Bom, a gente precisa incluir as bibliotecas do SDL, tá? Quais são elas? SDL2 barra vamos precisar aqui do SDL2 barra SDL.h. A gente vai precisar do... que mais aqui que a gente vai precisar? Agora, para trabalhar com as fontes, SDL2 barra SDL-TTF. SDL2 barra SDL underline TTF.h. Ok. E no mais a gente vai usar as bibliotecas padrões, né? stdio, por enquanto a stdio.h, stdint, stdint.h. E que mais que a gente vai precisar? Por enquanto, acredito que só isso. Não, vamos precisar da Neuron H, NeuronNet H e NetMath H, tá? Que são da nossa rede neural, né? Vamos botar separado aqui. Include. Então vai ser redes neurais barra. A gente está usando a versão 2, que é do Backpropagation. Backprop barra Neuron, NeuronNet e NetMath. Neuron.h. Ok, né? Vamos copiar aqui. Neuron, NeuralNet e NetMath. NeuralNet e NetMath.h. Beleza. Isso é o suficiente. E aí, como é que a gente inicializa uma aplicação SDL, tá? Uma aplicação SDL, ela vai ser inicializada da seguinte forma. Ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que executar uma função lá dentro dessa biblioteca de inicialização do subsistema, dos subsistemas da biblioteca, tá? Então, essa inicialização a gente usa o comando sdl init, ok? Aqui eu vou passar um parâmetro, e esses parâmetros são valores numéricos que estão armazenados em constantes, tá? Então, uma das constantes aqui que a gente usa é o sdl init video. Esse sdl init video, ele inicializa 3 subsistemas aqui, tá? Que subsistemas são esses? Ele inicializa o subsistema de eventos, então a gente vai precisar de eventos, a gente vai precisar tratar eventos, tá? Ele inicializa o subsistema de janela, então ele tem o aplicativo rodando dentro de contextos de janela, tá? E ele inicializa o renderizador. O renderizador, ele é um objeto que vai desenhar o nosso gráfico, digamos assim, do sistema dentro de um contexto específico de uma janela, tá? Então a gente precisa desses 3 subsistemas. Pronto. Depois a gente vai criar o nosso objeto de janela, tá? E a gente vai usar o SDL Window. SDL Window. Ele é um ponteiro. E aqui, ó, a gente vai usar a função SDL Create Window para criar a nossa janela. Create Window.
Aqui a gente tem, primeiro parâmetro que a gente tem é o título da janela, certo? A posição X e Y, horizontal e vertical, da onde vai ficar o centro da nossa janela, tá? Então, se a gente colocar, aí tem duas constantes aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui é o window é maiúsculo. Então, o primeiro parâmetro é o título da janela. Então, vamos botar aqui, ó. O que é que a gente vai botar aqui como título? Vamos pensar num título aqui legal. Vai ser o título da nossa aplicação. Eu vou botar o seguinte. Eu vou botar como título o título da nossa aplicação, né? Então, a nossa aplicação é, como isso aqui se chama, é manuscript. Vou botar em português. Reconhecimento de dígitos numéricos manuscritos. Pronto. Ok? E aqui, ó, a gente tem uma constante que tem algumas constantes que definem a posição de inicialização da nossa janela. Se a gente colocar SDL, window pos centered, certo? Ele vai ficar centralizado na horizontal e aqui centralizado na vertical, ou seja, vai ficar bem no centro da tela, né? Window pos, eu não sei se o primeiro é horizontal ou se o primeiro é vertical, mas os dois acabam sendo centralizados nos dois eixos, tá? Pos centered, ok. E o próximo parâmetro vai ser os próximos parâmetros, tá? Vão ser a resolução da nossa janela. Eu vou colocar aqui 800 por 600. E o último parâmetro você sempre inicializa com 0. Isso está lá no manual. Eu não sei porquê, tá, gente? Seguir lá o manual do SDL. Depois eu passo para vocês o link da documentação do SDL. Aliás, eu coloco, né, na descrição aqui do nosso vídeo. Certo? Ok, tá. Depois, agora a gente vai inicializar a nossa biblioteca de TrueType fonte, tá? Então, a gente vai precisar também da biblioteca do TrueType fonte. E para a gente inicializar, a gente vai usar o SDL ttl init. É assim mesmo, eu acredito que seja assim. Desculpa, não tem SDL, é TrueType Library, né? Não, TTF, TrueType Library não. TrueType fonte init. Ok. Que mais? Pronto. Veja só, eu falei para vocês, né, que para a gente desenhar alguma coisa, a gente desenha dentro de um contexto, tá? Esse contexto é a nossa janela, ok? Então, se eu tivesse mais do que uma janela, eu poderia ter mais do que um contexto, tá? E esse contexto, ele é capturado pelo um renderizador. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai criar um renderizador no contexto da nossa janela que a gente está utilizando. Só tem uma janela, né? Nossa aplicação só vai ter uma janela. E aí, ó, a gente vai fazer aqui, um SDL rendered, eu vou chamar de ele é um ponteiro, rendered, tá? E aqui, ó, esse cara a gente sempre vai usar ele para desenhar alguma coisa, tá? Porque a gente vai estar dizendo, vamos desenhar onde? Dentro da janela, tá? E aqui a gente vai criar um render SDL. Veja que a maioria dos comandos, tá? Todos os comandos do SDL começam com uma sigla SDL, né? Todas as funções do SDL. Ok. O TTF não é uma biblioteca dentro do SDL, mas não é do padrão do SDL, tá? A biblioteca padrão do SDL. Ok, e aqui a gente vai botar um create rendered
E aqui a gente vai passar o objeto de janela. Depois, -1, também não sei dizer porquê. E aqui, ó, você vai definir como se esse renderizador ele vai usar a placa gráfica ou se ele vai usar a CPU, tá? Vou colocar aqui para ele usar a renderização acelerada, que ele usa a placa gráfica. Aí tem uma constante para isso, que é o SDL Render Accelerated. Eu vou chamar isso aqui, não é Create Render, peraí. É Create Renderer. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. É Create Rendered, não. Create Renderer. Certo? Eu vou chamar aqui de Renderer. Certo? Renderizador, né? Então aqui é o SDL Renderer Accelerated. É isso mesmo. SDL Renderer Accelerated. Eu tô pescando algumas coisinhas aqui, tá, gente? Lá do da documentação do SDL, tá? Eu não sei tudo de cabeça aqui não. OK? Mas aí também vai estar tem a descrição aqui embaixo do vai ter a descrição aqui embaixo do nosso vídeo, na descrição do nosso vídeo vai ter o link lá para a documentação, tá? Então, ó, com isso, o que a gente vai fazer? Ainda tem mais coisas aqui que a gente precisa para ter um mínimo de programa possível usando o SDL, tá? Então, feito isso agora, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um loop, tá? Onde a gente vai ficar capturando os eventos, tá? Então, que eventos são esses? Um clique do mouse sobre a janela. Esses eventos acontecendo dentro do contexto da janela, tá? Tudo é dentro do contexto da janela. Se eu cliquei no X da janela para sair, se eu cliquei no quadradinho para maximizar, se eu cliquei no tracinho para minimizar, se eu estou movimentando o mouse sobre a janela, se eu estou digitando alguma tecla dentro da janela, enfim, tá? Ele captura esses eventos e a gente pode executar funções se esses eventos ocorrerem, tá? Então a gente vai ter aqui um objeto de evento, SDL Event, vou chamar de E, tá? E aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, eu vou criar uma variável que é o seguinte, a gente vai ficar num loop infinito, tá? Até que um evento de saída do sistema, que é clicar no X lá, ele ocorra, tá? Então eu vou ter uma flag aqui, ó, que eu vou chamar de exit. Por enquanto ele é 0, tá? Ou seja, eu não saí do... Aliás, não, vou botar running, né, rodando. Enquanto estiver rodando, então ele é verdadeiro. E aqui eu vou botar while running, né? Running. Esse loop aqui, ó, vai ficar correndo enquanto o running é 1, né? Enquanto o running é verdadeiro. E aqui, ó, eu vou ter um outro evento, um outro loop, que é um loop para capturar os eventos, certo? Então a gente vai colocar aqui o while SDL pull events. Esses eventos não é por interrupção, tá? Ele sempre fica perguntando, tem evento? Tem evento? Tem evento? Tem... Por isso que fica dentro de um loop, né? A gente está num loop perguntando, tem algum evento? Tem algum evento? Tem algum evento? Ok? E aí a gente passa o endereço do objeto de evento. E através desse objeto de evento, a gente descobre aqui qual é o evento que está acontecendo na nossa janela, tá? Então existe uma propriedade type dentro do objeto de evento que a gente podemos botar aqui um switch, né? Which é ponto type. Então aqui, ó, podemos perguntar aqui, ó, case
SDL Kit. Esse SDL Kit acontece quando eu clico no X da janela, tá? Aqui a gente vai ter um break. E aqui, ó, basta a gente fazer o seguinte, tá? A gente vai botar aqui, ó, um running igual a 0 para a gente sair do sistema, tá? Ok. Por enquanto, isso. Isso é o mínimo que a gente pode fazer aqui no nosso sistema. Então vamos compilar para ver se essa janela aparece, né? Com o título. Então make aqui. Deu um erro aqui, né? Ele não está encontrando versão 2 backprop neuron.h. Deixa eu ver um negocinho aqui, peraí. Vamos botar aqui ls barra. Ah, tá. São 3 pontos, ponto barra. Opa. Make não encontro. Opa. Fatal erro. Eu salvei? Acho que eu não salvei, né? Ah, tá. A gente esqueceu aqui de colocar nesse, né? Não tá achando. Peraí, vamos ver. ls ponto barra ponto barra vem para recognize app ponto barra vai para códigos. Ah, não, é redes neurais, redes. Ah, tá, peraí, já sei o que é. Na verdade são dois mesmo, mas aqui ó tá dentro de src, cara. Ok. Opa, outro erro. Vamos lá. Não é SDL rendered, é SDL renderer. SDL render. Vamos lá. SDL renderer accelerated. Opa. Compilou. Né? Agora vamos rodar o nosso MDR. Olha lá, nossa janela bonitinha aqui. Reconhecimento de dígitos manuscritos, ok? Bom, a gente vai precisar aqui agora, né, ter o nosso conteúdo aqui dentro, né? Então vamos começar aqui agora a desenhar o nosso conteúdo, tá? Vamos lá. O que é que a gente vai precisar aqui para o nosso conteúdo? Eu vou criar uma função aqui, ó. A gente vai ter um painel. Ó, sempre quando eu vou desenhar, né, eu vou precisar do renderizador para ele fazer o desenho, tá? Então eu vou passar o renderizador como parâmetro. Então a gente vai ter sempre um SDL render, é no mínimo isso, né? Para a gente poder desenhar alguma coisa. Então eu vou criar o painel
Então vai ter a criação do painel e vai ter o desenho do painel. Draw Panel. Por quê? Porque primeira vez eu tenho que criar digamos assim, eu tenho que criar esse elemento, tá? Então eu só executo uma vez o Create Panel, tá? Agora toda vez que eu for, o painel é onde vai estar o meu dígito escrito, tá? Então eu vou ter um botãozinho lá de limpar aquele painel, tá? Então na hora de limpar, eu vou chamar o Draw Panel toda vez que eu vou limpar, tá? Mas a criação só vai acontecer alguma vez. Uma vez, melhor dizendo, tá? Vamos ver como é que é isso aqui, como é que é esse código aqui, tá? No Create Panel vão ser as linhas de código necessárias para a gente criar o painel. E o que é que a gente vai ter aqui para criar o painel, tá? A gente vai ter... Vamos fazer o seguinte, não vai ser necessário criar o painel aqui não, tá? Eu vou fazer diferente. Minha versão original, eu tinha algumas linhas de comandos para criar o painel, mas eu acho que isso, ao invés de deixar o código mais padronizado, vai complicar mais, tá? Então acho que só vamos precisar ter o Draw Panel mesmo, certo? Bom, então o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o renderer. Ok. E aqui é o seguinte, ó. Toda vez que eu quero desenhar uma região retangular, eu represento esse retângulo por um objeto chamado SDL-Rect, tá? Isso aqui é uma estrutura aonde o primeiro campo da estrutura é a coordenada x, os dois primeiros é o x e y do início do retângulo, né? O x e y do início do retângulo, aqui. E os outros dois elementos é o x e y do final do retângulo, tá? Então aqui, ó, nosso retângulo vai começar na coordenada 40,160 e vai terminar na coordenada 279,279. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que dar uma cor para esse retângulo, ok? A cor desse retângulo é o seguinte. A cor desse retângulo, ele vai ser um retângulo pintado por dentro, certo? Ele vai ser um retângulo pintado por dentro, ok? E vai ter uma borda. Então vou ter dois tipos de desenho aqui, tá? O desenho da borda do retângulo e eu vou ter o desenho do preenchimento do retângulo, tá? Então vamos primeiro fazer o desenho da borda do retângulo, tá? Então a gente, para desenhar a borda do retângulo, a gente vai ter que dizer qual vai ser a cor da borda, tá? Então para trabalhar com a cor, para a gente alterar a cor padrão aqui, tá? A gente vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, né, gente? Porque para não ficar muito pequeno. Para eu definir uma cor aqui padrão, eu vou usar o seguinte, ó. SDL Draw Color. Set Render Draw Color. Set Render Draw Color. Aqui eu vou passar o contexto, que é o renderizador. Tudo que eu faço é em cima de um contexto. Então, a cor vai ser alterada para aquele contexto, tá? E aqui eu vou botar os RGB da cor, tá? E o alfa.
Tá, eu quero que seja branco, então é tudo 255. O RGB é 255. O R, o G e o B é 255. E aqui é o alfa, né, que é a transparência. 255 é o máximo de opacidade, sem transparência nenhuma. Ok, definimos a cor do desenho, tá? E agora, para a gente desenhar, a gente vai fazer vamos fazer um set render draw rect. Vamos fazer um set SDL, set render draw rect. Aqui a gente vai passar o objeto rect. Primeiro o render, né? O render e depois o objeto rect. Com isso a gente desenha o nosso retângulo, tá? Agora, ó, é o seguinte. Na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte. Isso aqui vai ocupar todo o espaço, certo? Então, o meu desenho, todo o espaço interno, digamos assim. Então, isso aqui é para eu desenhar o fundo, tá? Minha borda vai ficar sobre o espaço interno, então aqui vai ficar em 39, 159. Agora a gente vai desenhar além, tá? A gente vai desenhar em 282, 282. Ok, tá? E agora o preenchimento vai ser interno. Então vamos lá. Vamos criar um outro rect. Rect do conteúdo, digamos assim, né? Vai ser 40, 160, 280, 280. 40, 260, opa, 160, 280, que vai ser a região onde ele vai pintar, digamos, onde ele vai preencher o nosso painel, tá? O preenchimento não é o desenho, não é o contorno, é um SDL, set render, é fio de preenchimento, fio rect. E a nossa cor vai ser um pouquinho diferente, tá? Opa. A nossa cor vai ser um pouco diferente aqui. A gente vai usar uma corzinha aqui de... Vamos lá. Vai ser um cinza, tá? Um cinza escuro. Vai ser 40. Cinza bem escuro, quase preto. Ok. E aqui a gente vai ter um render. E agora o rec C. Ok. Então vamos desenhar o painel, né? Vamos desenhar o painel agora aqui. Vamos lá. Vamos chamar essa funçãozinha aqui, o draw painel aqui embaixo, né? Só precisamos passar o renderizador. Vamos desenhar ele aqui. Draw
Draw, como é que a gente colocou lá? Draw panel. Draw panel. Draw panel. Render. Render. Ah, tem um errinho aqui, tá? Render. 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 Peraí, vamos lá. Renderer. 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 SDL. Opa, não é 7. SDL. O que, que ele tá dando aí de erro aqui? Vamos lá. Undefined SDL set render fill rect. Não é set render fill rect. Ele é um render fill rect. Ele é um render fill rect. Tem uma falta de padronização aqui, né? Aqui é um set render draw rect para desenhar e para pintar é um render fill rect. Estranho isso aqui. Mas vamos lá. Ah, não, não é set render fill rect também não, é render, não é set render draw rect também não. É render draw rect. Ah, então agora tá no padrão. Eu que tinha errado. Ok. Então vamos lá para o barra MDR, né? Ele não desenhou, tá? Por que, que ele não desenhou? O que que acontece? Qualquer comando que eu utilize, ele desenha no buffer, tá? Ele está desenhando na memória, mas não é na memória da placa gráfica, certo? Eu tenho que fazer com que ele desenhe na memória da placa gráfica. Então, o que, que a gente tem que fazer aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no manual. Eu tenho que, ó, dentro do meu evento, certo? Onde as coisas vão estar acontecendo, certo? Eu tenho que mandar ele sair do buffer para ir para a memória de vídeo, para a VRAM, tá? Então o que é que a gente faz? A gente vai usar aqui, ó, geralmente a gente faz isso aqui dentro, tá? Dentro do loop. Toda hora a gente está tirando do buffer e botando na VRAM. Tirando do buffer e botando na VRAM. Certo? Então a gente vai botar aqui um SDL presenter. Eu acho que é um present, render present. Render present. Render present. Passando o renderizador. Ok, agora me parece que ele vai desenhar, tá? Olha lá. Então aqui já é o nosso painel, tá? Então nosso painel tá bonitinho aqui desenhado. Vamos continuar aqui, tá? O que mais que a gente vai fazer aqui agora, tá? Bom, agora vamos criar uma função que vai colocar um texto na nossa janela, numa área da nossa janela, tá? E eu vou chamar essa função de print text. Print text. O que é que a gente vai ter nesse print text? Vamos lá, garoto. Nesse print text, a gente vai ter o renderizador.
Nós vamos ter a posição XY da onde vai ficar o texto. Nós vamos ter o texto. O que mais? Vamos ter a cor do texto. Existe um tipo SDL Color para isso. Agora sim, a gente vai ter uma flagzinha, tá? Duas flags, H-centered e V-centered, que é o seguinte. Se essa flag tiver true, tá? Ele vai desenhar, o X e o Y vai começar no centro do texto. Então, se eu tenho um texto grandão, né? E ao invés de o X e o Y começar aqui, ó, o X e o Y vai começar no centro do texto, tá? Então isso facilita na hora de a gente centralizar o texto, tá? Então a gente passa, por exemplo, eu quero desenhar no meio da tela. Então o meu X e o Y vai ser o meio da tela, independente do tamanho do texto, ok? Se não tiver, se essa flag estiver zerada, então ele vai começar do canto superior esquerdo, tá? Então vamos lá. Vai ser o H-centered e o V-centered, que vai ser o int, como é um flag, basta 8 bits, né? Vamos ter aqui também o tamanho da fonte. Font size. E ok. Agora a gente pode começar a desenhar o nosso texto, tá? Bom, como é que funciona? Primeiro a gente vai ter que abrir o arquivo de fonte, tá? Que é aquele dejavsans.ttf. Então a gente vai ter um ttf fonte. Vou chamar de fonte. E aqui a gente vai usar um ttf openfont. Openfont. Fonte, aqui eu vou passar o arquivo que é dejavsans, né? Se eu não me engano, .ttf. Dejavsans.ttf, só que o J é minúsculo. Dejavsans.ttf. E a gente vai passar aqui também o tamanho da fonte. Ok, só isso para definir a fonte, tá? Agora sim, ó, vamos lá. Para a gente desenhar a fonte dentro nossa da nossa janela, tá? A gente tem que fazer duas coisinhas aqui, que é o seguinte, tá? A fonte, ela é desenhada sobre uma superfície, certo? E essa superfície, ela é desenhada sobre uma textura, ok? Essa textura é porque você transforma, com isso você transforma a fonte em um bitmap, tá? E aí, ó, o que é que você vai fazer, tá? Você vai copiar essa textura para dentro do nosso, dentro do contexto da janela, dentro do renderizador, tá? Ok? Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer primeiro aqui? Vamos criar uma surface, superfície. Um ponteiro. E aqui, ó, a gente vai passar a gente vai passar a gente vai criar uma superfície com a biblioteca do TTF, que é um renderizador de texto, tá? Render text solid. Existem outras opções que não são solid, tá?
A gente quer um texto full, cheio, sólido, né? Então usar essa opção aqui. E aqui eu vou passar a fonte, o texto e a cor. Então ele converte a fonte em um bitmap aqui, tá? Ok? E esse bitmap vai ter que estar dentro de uma textura. Então tem uma SDL Texture. E aqui já é comando de SDL, tá? A gente vai criar um Create Texture from Surface. Texture from Surface. Então veja só, né? A Surface é o que? Ela é um bitmap, tá? Onde você vai transformar um texto vetorial, né? A fonte vetorial em um bitmap. E a textura vai ter um bitmap dentro dela, tá? Então, aqui a gente vai dizer quem é o render e quem é a surface, né? Ok. Pronto. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, ó. A superfície, tá? Ela vai ter uma largura e ela vai ter uma altura, certo? Que vai depender do tamanho da fonte e do tipo de fonte, tá? Então, como é que a gente pega a largura e a altura da superfície? É um surface, tem a propriedade W da surface, é o width, que é a largura, e o H é o height, que é a altura, tá? Então, olha que interessante, ó. Aquele algoritmo do H-centered e do V-centered. Se o H-centered ele for true, né? For 1, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o meu x, tá? Eu vou pegar o meu x e vou subtrair da largura dividido por 2. Por que isso? Vamos lá, ó. Vou pegar o meu x e vou subtrair. O x é a coordenada que ele vai passar, tá? Certo? Então, o meu x vai ser a largura da minha superfície. Meu x vai ser subtraído da largura, né, W, da minha superfície, dividido por 2, pela metade da largura da superfície. Deixa eu explicar isso aqui, pra vocês entenderem por que a gente está colocando isso aqui, tá? Bom, o que, que a gente está querendo fazer aqui, tá? A gente está querendo o seguinte, né? Vamos lá. Opa. A gente tem um texto aqui, tá? O texto ele vai estar numa superfície, a depender da sua fonte e do tamanho da fonte, né? Do tipo e do tamanho da fonte, ok? Então eu quero o seguinte, tá? Eu quero que meu XY, certo? O meu XY, ele sempre vai ser referenciado aonde o texto vai começar a ser desenhado, tá? Então, por exemplo, se eu quero desenhar um texto aqui, ó, sei lá, Hello World, SDL, ok? Eu tenho que dar o X e o Y daqui, ó, dessa coordenada, tá? Ok? Mas olha só, como é que eu faço para garantir que esse meu X e Y seja em tal lugar que o meu texto fique centralizado em alguma área, né? Em alguma área. Certo? Então vamos lá, ó. Se isso aqui, ó, é minha superfície, isso aqui é a largura da minha superfície, ok? Aqui é a largura da minha superfície. Ou desculpa, é a largura da minha superfície. Aqui é a altura da minha superfície, ok? Então, ó, se eu passar o x como sendo um valor subtraído, ó,
Meu x é um valor subtraído da superfície, da largura da superfície, dividido por 2. Então, a largura da superfície vai ser esse tamanho todo aqui, né? Dividido por 2, vai ser isso aqui. Certo? Ok? Então, se eu pego o meu x, certo? Que eu estou dizendo, ó, eu quero que meu x comece no centro da tela, tá? Então, meu x está começando aqui, ó, no centro da tela. Então, mas na verdade, se eu começar o meu x no centro da tela, meu texto vai começar a desenhar a partir daqui. Então, ele não vai ficar centralizado, certo? Agora, se eu subtraio x do surface W dividido por 2, ou seja, se eu subtraio o x desse tamanho todo aqui, ó, meu x passa a ser aqui. Tá? Então, o meu texto vai acabar ficando centralizado de acordo com a posição x que eu determinar, certo? Na hora de desenhar o texto. A mesma coisa na altura, tá? Segue o mesmo padrão aqui, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente isso, tá? Aqui no código, a gente está fazendo exatamente isso. Ó. Eu vou passar um x e y centralizado, só que esse x e y centralizado, o texto não vai ficar centralizado. O texto vai começar ali do centro. Só que se eu subtrair ele pela metade da largura do tamanho do texto, aí ele vai ficar centralizado o texto, tá? Isso na horizontal. E vamos fazer a mesma coisa para vertical, né? If v-centered, vamos fazer a mesma coisa, só que agora ó, eu vou subtrair o y do surface h. Vou dividido por 2. Pronto. Isso força meu texto ficar centralizado no x e o y que eu colocar ali na tela. Se meu x e o y for o centro da tela, ele vai ficar centralizado no centro da tela, o texto, tá? Ok, o que falta aqui para a gente completar o nosso texto? Bom, agora é o seguinte, tá? A gente vai precisar agora ter uma área reservada para a gente colocar a nossa textura, certo? A gente vai ter uma área reservada para a gente colocar a nossa textura. Então isso vai ter que ser um rect, tá? Então vamos botar um SDL rect. Uma de rect mesmo, né? E essa área vai ser exatamente o que? Começa no x, vírgula y, de tamanho surface, width, né? Largura, e de altura, surface height. Surface H, né? Ok. Bom, aí o que a gente vai fazer? Vamos copiar a nossa textura. Então a gente vai ter um render copy. Render copy, onde eu vou passar o render a textura, um parâmetro nulo, isso vem também lá do manual, não explica direito, da documentação não explica direito por que isso, e aqui a área, tá? Então o que ele está dizendo aqui, tá? Copie a textura. Então, isso aqui que vai fazer a textura aparecer dentro da nossa janela, tá? Dentro do nosso contexto renderizador, que é a janela. Então, copie a textura já lá com o texto
transformado em textura, né? Para o nosso renderizador em determinada área, tá? Essa área é definida aqui, ok? Com isso vai desenhar lá o o nosso texto, tá? E aí vamos lá. Como a gente alocou espaço para Surface, como a gente alocou espaço para textura e como a gente abriu uma fonte, que é um arquivo, a gente agora tem que destruir isso da memória, tá? Então a gente vai ter um SDL Free Surface. Vamos ter um SDL Free Texture. E vamos ter um TTF TrueType Font Close File Font, né? Ou é Close Font? Close Font. Close Font Font. Pronto. Então toda vez que a gente chamar o print text, certo? A gente vai ter um texto desenhado lá na nossa janela. Tá? O primeiro texto que a gente vai botar aqui é o seguinte, tá? Deixa eu ver as coordenadas que eu coloquei aqui. Primeiro texto vai ser o seguinte. Vamos lá. Eu defini aqui eu defini, se eu não me engano, algumas cores. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro texto, eu vou colocar o textozinho lá, o nome do canal para fazer a propaganda aqui, tá? Então vamos botar aqui um print text. Vamos botar aqui um print text renderer. Vamos botar na posição 400,20 do zero, nome do canal. A cor vai ser white. Se eu não me engano, eu não lembro se eu defini esse white como constante ou se ele já é da própria biblioteca, tá? Do SDL, eu acho que não, mas vamos lá. White, aqui é o seguinte, ó, eu quero que ele fique centralizado na horizontal, mas não na vertical. E o tamanho da fonte vai ser 36. Vamos compilar para ver se ele vai colocar esse texto. Não existe esse white, tá vendo? Onde foi que eu desenhei? Eu não lembro onde foi que eu defini esse white. Só um minutinho aqui, gente, só para eu dar uma olhadinha aqui para ver aonde foi que eu defini esse white. Descobri aqui, tá, gente? Eu tenho algumas cores pré-definidas, eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar como global, tá? Depois a gente refatora esse código, tá? Isso aqui inicialmente vai ficar grandinho, vai ser um arquivo só, mas depois a gente refatora para algumas bibliotecas, tá? Aqui, tá? Definir a cor branca, preta, amarelo, ciana, azul e verde, beleza? SDL Free Texture. Não existe esse Free Texture. Vamos ver aqui. Free Texture. Vamos ver aqui se tem esse Free Texture. Aqui eu acho que eu escrevi errado. Print Text. Não é Free Texture. Tem um Free Surface. Só que agora é o Destroy Texture.
destroy texture. Render copy ou render copy? SDL render copy. SDL render copy. Qual é o erro aqui? Render SDL render. Na verdade, o erro não é no SDL render copy. Eu esqueci do ponto e vírgula aqui. DST. Oh, meu Deus, onde é que eu tirei esse DST, cara? É rect. vCentered. Tá com M aqui, ó. Renderer Test Solid. TTF. Render. Não é renderer, é render. SDL render. A fonte, eu acho que ele é um ponteiro. Ainda tem erro. Vamos lá. Aqui é render text solid, não é header text solid. SDL render. Compilou, né? Então vamos ver agora se ele MDR. Olha lá, já apareceu o do zero, tá? Vamos botar os outros textos e aí a gente conclui a nossa primeira parte da construção do aplicativo, certo? Então vamos colocar os outros textos aqui. Quais são os outros textos? Tem o texto do canal, né, do zero. Vamos ter um texto aqui, ó, reconhecimento de dígitos manuais, 400,80 a posição. Printf, ou print text, render. Na mesma posição X, só que um pouco mais embaixo. Reconhecimento de dígitos manuais, né? Manuscrito, né? Manuscritos. Dígitos manuscritos. Vamos colocar ali também branco, centralizado na horizontal, não centralizado na vertical. 36 de tamanho também, tá? O outro texto vai ser desenho disso aqui, vai ficar em cima do painel, tá? 180 por 130. Print text, text, render 180 por 130. Desenhe seu dígito aqui. White. Agora vai ser um pouquinho menor. 22 de tamanho. Ok? E pronto, gente, tá? Vamos rodar aqui. E damos prosseguimento no próximo vídeo, certo? Opa!
tá com ele não tá aceitando o caractere acentuado. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos tirar o acento. Pronto. É isso, galera. Então, um bom aproveitamento do vídeo para vocês e até o próximo vídeo.